Há palavras que parecem inofensivas, mas carregam dentro de si o poder de destruir o que há de mais essencial em um homem: sua identidade. Carl Jung dizia que a psique masculina é um campo de batalha silencioso, onde forças invisíveis travam guerras que raramente vêm à tona. E é justamente por isso que certas frases, ditas de forma impensada, podem deixar cicatrizes que o tempo não cura. Talvez você nunca tenha notado, mas existem coisas que jamais deveriam ser ditas a um homem. Não porque ele seja fraco, mas porque há verdades internas que, quando confrontadas de forma errada, despertam seus maiores demônios. Imagine um homem que cresceu reprimindo sua dor para parecer forte, sufocando suas emoções para ser aceito, se moldando a padrões que o afastam de quem ele realmente é. Agora, pense no impacto que uma frase aparentemente banal pode ter ao tocar esse núcleo sensível. É como jogar sal em uma ferida que ele mesmo escondeu até de si. Jung acreditava que o que não enfrentamos em nosso interior acaba se manifestando como destino. E muitas vezes são essas palavras mal colocadas que ativam arquétipos sombrios, levando um homem ao colapso emocional, à agressividade ou à completa desconexão com o mundo. O problema é que vivemos numa cultura que ensina os homens a serem invulneráveis, como se qualquer fragilidade fosse um defeito imperdoável. E, ironicamente, o que mais ouvimos são comentários que atacam exatamente aquilo que ele passou a vida tentando proteger: sua honra, sua competência, sua masculinidade. Segundo Jung, quando o homem não tem consciência de sua sombra, ele se torna refém dela. E é assim que, ao ouvir certas palavras, ele não reage com razão, mas com a força bruta do inconsciente ferido. Mas o que, afinal, não se deve dizer a um homem? O que há de tão perigoso em frases comuns que a maioria das pessoas repete sem pensar? A resposta não está na lógica, mas na alma. Porque, como dizia Jung, os maiores conflitos não são entre pessoas, mas entre o indivíduo e suas próprias profundezas. E é nesse mergulho que vamos entrar agora. Prepare-se para descobrir o que ninguém ousa falar, não como uma forma de censura, mas como um ato de compaixão e entendimento. Fique comigo até o final deste vídeo, não apenas para entender o que não dizer a um homem, mas para enxergar a verdade por trás do silêncio que muitos carregam. O que você está prestes a ouvir pode transformar seus relacionamentos, sua visão sobre o masculino e talvez mudar para sempre a forma como você se comunica com aqueles que mais ama. Desde a infância, muitos homens aprendem que demonstrar dor é sinônimo de fraqueza. Em vez de acolher seus sentimentos, eles os enterram, construindo uma fachada de invulnerabilidade. Carl Jung chamava esse processo de repressão arquetípica, onde o indivíduo abandona partes de si mesmo para se adaptar às exigências externas. E quanto mais ele reprime, mais o inconsciente se enche de energia psíquica não expressa, um barril de pólvora emocional. A sensibilidade masculina não desaparece. Ela se esconde, se disfarça e às vezes se corrompe. É por isso que frases aparentemente simples como "homem de verdade não chora" ou "você precisa ser mais forte" atuam como gatilhos traumáticos. Elas não são apenas palavras, são lembretes de uma prisão invisível. A mente masculina, formatada para o desempenho e não para o sentimento, internaliza isso como um fracasso existencial. Para Jung, a psique exige totalidade e não perfeição. Quando partes essenciais da alma são rejeitadas, elas retornam disfarçadas de sombra. Raiva, apatia, insegurança, violência. Dizer a um homem que ele está sendo fraco pode parecer uma crítica casual, mas no fundo é um ataque direto à criança ferida dentro dele. Essa criança, que nunca teve permissão para sofrer, cresce faminta por aceitação,
criando um adulto que busca validação a qualquer custo, inclusive se anulando por completo. O resultado? Homens desconectados de si mesmos emocionalmente, ausentes e incapazes de confiar nos próprios sentimentos. Jung alertava: aquilo que negamos em nós mesmos nos controla. Quando o masculino é reduzido a uma performance sem alma, qualquer tentativa de vulnerabilidade é vista como defeito. O homem moderno vive então em um paradoxo doloroso. Deseja intimidade, mas teme mostrar-se por completo. Deseja ser compreendido, mas não aprendeu a se expressar. E nessa confusão silenciosa, basta uma palavra errada para desmoronar o pouco que ele construiu. É aqui que começamos a perceber que o que não se deve dizer a um homem não se trata apenas de educação ou empatia, mas de reconhecer a complexidade de sua estrutura interna. As palavras certas podem curar. As erradas podem perpetuar um ciclo de dor invisível. Jung nos convida a enxergar além das aparências e mergulhar nas profundezas da psique, onde toda ferida tem uma origem e toda origem um significado. Você é o pilar desta casa, você aguenta tudo, você nunca erra. Elogios como esses, embora pareçam admiráveis, podem ser uma armadilha cruel. Carl Jung chamou de persona o conjunto de máscaras que usamos para funcionar socialmente. O homem, então, veste a máscara do herói, aquele que protege, provê, lidera e nunca falha. Mas o problema com a persona é que quando ela se distancia demais do verdadeiro self, ela deixa de proteger e passa a aprisionar. A sociedade reforça essa persona com expectativas desumanas. O homem que ousa demonstrar dúvida, medo ou fragilidade, logo é taxado de incompetente ou imaturo. A idolatria da força o desconecta da própria alma. O elogio vira cobrança, a admiração vira prisão. E ele se vê obrigado a sustentar uma imagem que o distancia cada vez mais de quem realmente é. O preço? Um esgotamento psíquico profundo que Jung identificava como neurose coletiva, o adoecimento de uma alma que tenta se adaptar a um ideal falso. Ao ouvir constantemente que precisa ser o exemplo, o homem internaliza que não pode falhar. Nunca. Esse tipo de cobrança simbólica é um dos maiores gatilhos de ansiedade masculina. O medo de decepcionar é tão avassalador que muitos preferem se calar, esconder a dor e continuar interpretando um papel que os consome por dentro. E quando falham, não se perdoam. Porque falhar para eles não é apenas um erro, é uma quebra da identidade. É por isso que dizer a um homem, você deveria ter feito melhor, pode ser devastador. Mesmo dito com boas intenções, esse tipo de frase ativa uma espiral de culpa e autossabotagem, pois entra em conflito direto com a máscara que ele luta tanto para manter. Jung dizia que a verdadeira cura começa quando o indivíduo é capaz de se separar da sua persona e integrar sua totalidade, luz e sombra, força e fraqueza, coragem e medo. Devemos então aprender a olhar para o homem por trás da máscara. Nem sempre ele sabe como pedir ajuda. Nem sempre ele reconhece que está afundando, mas quando se sente visto sem julgamento, ele começa aos poucos a abaixar a armadura. E nesse momento, o silêncio começa a falar, e a alma finalmente pode respirar. Existe uma força no inconsciente que, se negligenciada, toma o controle da personalidade. Jung a chamava de sombra. No homem, a sombra costuma ser formada por tudo aquilo que ele foi forçado a reprimir: medo, tristeza, impotência, carência. E o grande perigo da sombra é que, quando ativada por palavras de desprezo ou desvalorização, ela não responde com diálogo. Ela explode, silencia, sabota. Dizer a um homem, você é inútil, você nunca será nada, ou mesmo,
Um sarcástico, você não serve para isso, não são apenas críticas. São venenos direcionados ao centro do seu trauma. Quando um homem ouve esse tipo de coisa, não é apenas seu ego que sangra, é sua alma, porque a sombra, ao ser provocada, desperta como um animal ferido. E essa ferida, muitas vezes, o leva à destruição de tudo o que ele construiu. Relacionamentos, autoestima, propósito. A sombra masculina não é má, ela é parte da totalidade. O problema surge quando ela é ignorada ou tratada com desprezo. Jung ensinava que a única forma de lidar com a sombra é integrá-la, reconhecendo sua existência e sua origem. Mas isso exige um ambiente seguro, onde o homem possa mostrar sua vulnerabilidade sem ser ridicularizado, onde ele possa chorar sem ser chamado de fraco, onde ele possa falhar sem ser rotulado como inútil. Quantas vezes, em momentos de raiva ou frustração, jogamos palavras como pedras e não imaginamos o dano que causamos? O homem pode não reagir na hora, pode sorrir, continuar firme, fingir que não se abalou. Mas dentro dele, um abismo se forma, e a cada palavra maldita, ele se afasta mais da sua essência, até o dia em que já não reconhece quem é, ou, pior, deixa de acreditar que merece amor, respeito e redenção. Acolher a sombra é permitir que o homem seja inteiro, não apenas forte, mas também humano. Não apenas provedor, mas também emocional. E para isso, precisamos abandonar a linguagem do desprezo e adotar a escuta da compaixão. Como dizia Jung, aquilo que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Uma das feridas mais profundas do homem moderno é ser amado apenas pelo que oferece, e não por quem é. Desde cedo, ele é ensinado que seu valor está em produzir, sustentar, resolver. Carl Jung explicava que essa associação entre identidade e utilidade cria um vínculo tóxico com o mundo externo. O homem passa a se enxergar como uma função e não como um ser. E quando não entrega, sente que deixou de merecer amor. Frases como, se você não fizer isso, ninguém vai te querer, ou homem que não dá conta é um fracasso, destroem a base do self masculino. Elas não só diminuem, como condicionam o amor à performance. Para Jung, isso gera uma dissociação da alma. O indivíduo se desconecta do seu centro e passa a viver em função de exigências externas. Ele se torna um servo da aprovação alheia, aprisionado por expectativas que nunca se encerram. O resultado é um homem exausto, amargurado, solitário. Ele pode ter sucesso, dinheiro, respeito, mas vive com a sensação de que, se parar por um instante, será descartado. Essa angústia silenciosa o impede de se entregar verdadeiramente nos relacionamentos. Afinal, como confiar em um amor que depende de sua utilidade? Como relaxar se a qualquer momento pode ser substituído? Jung dizia que o amor verdadeiro é aquele que acolhe a totalidade do outro, inclusive suas falhas. O masculino precisa ser curado através da aceitação, não da cobrança. Quando um homem se sente amado, mesmo quando falha, ele se reconecta com sua essência. Ele para de competir com fantasmas e começa a viver com alma. Nunca diga a um homem que ele só é digno quando acerta. Diga que ele é digno porque existe, porque sente, porque está tentando. E verá um ser humano florescer diante de seus olhos, não por obrigação, mas porque foi tocado pela força mais transformadora da psique, o amor incondicional. Parte 5. A linguagem que cura. O poder da palavra. Consciente, se as palavras podem ferir, também podem curar. Carl Jung nos lembra que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam.
Quando nos comunicamos com consciência, nos tornamos agentes de transformação, não apenas para os outros, mas para nós mesmos. Falar com um homem de forma consciente é resgatar o humano que existe por trás das máscaras. Dizer, eu vejo o que você está passando. Você não está sozinho, ou simplesmente você pode ser você aqui. Tem o poder de desarmar até os muros mais altos. Não se trata de bajular ou negar os erros, mas de criar espaço para que o homem possa se revelar em segurança. A comunicação consciente é uma ponte entre dois mundos, o visível e o invisível, o externo e o interno, o ego e a alma. Jung dizia que curar não é fazer o outro perfeito, mas ajudá-lo a se tornar inteiro. E a inteireza masculina começa quando ele pode ser forte e sensível, firme e gentil, determinado e vulnerável. Quando ele pode existir sem medo de ser ridicularizado. Quando ele pode falhar sem perder o direito de ser amado. Por isso, nunca diga a um homem o que destrói sua alma. Diga o que a fortalece. Diga o que o lembra de quem ele realmente é, por trás de tudo o que tentaram fazer dele. A sua palavra pode ser o ponto de virada na jornada silenciosa de alguém que já quase desistiu. Pode ser o chamado para que ele volte, não para o mundo, mas para si mesmo. E se você chegou até aqui, talvez tenha compreendido o que nunca se deve dizer. A um homem não se trata apenas de silêncio, mas de escolha. Escolher nutrir, ao invés de ferir. Escolher escutar, ao invés de julgar. E, acima de tudo, escolher amar, mesmo quando a dor fala mais alto. Porque, como ensinou Jung, é no acolhimento da sombra que a verdadeira luz se revela. Ao longo desta jornada profunda pelos corredores da mente humana, fomos confrontados com verdades que raramente ganham voz. Exploramos as sombras que cercam os relacionamentos, os jogos ocultos do inconsciente e os mecanismos de autodefesa que nos fazem atrair pessoas tóxicas sem perceber. Agora, ao chegarmos ao fim, é impossível não sentir o peso e também a liberdade de compreender que cada dor que vivemos tem um sentido oculto, uma lição ancestral que pede para ser reconhecida. Carl Jung nos lembra que não existe despertar de consciência sem dor. E talvez, ao nomearmos as nossas feridas, comecemos finalmente a curá-las. Tudo o que foi dito aqui não serve apenas para reflexão, mas para transformação. A consciência que você acessou neste vídeo é uma semente. Ela pode ser esquecida, negligenciada, ou pode ser regada todos os dias com coragem, autorresponsabilidade e amor próprio. A escolha é sua. Jung nos mostrou que somos chamados a nos tornar inteiros, não perfeitos. E isso exige que abracemos até mesmo aquilo que mais tememos em nós e nos outros. O comportamento tóxico que você atrai não é um castigo, mas um espelho. Um reflexo distorcido de algo que você está pronto para integrar. A jornada da individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, passa inevitavelmente pela solidão, pela ruptura com padrões antigos e pela dolorosa arte de dizer não. Não há relações vazias, não há amizades manipuladoras, não há quem insiste em apagar sua luz, mas acima de tudo, dizer sim a si mesmo. Quando você começa a se enxergar com os olhos da alma, o mundo muda, porque você muda, e aquilo que antes parecia normal, tolerar migalhas, calar sua verdade, se diminuir para caber, torna-se inaceitável. Permita que este vídeo seja um marco, uma espécie de rito de passagem entre quem você foi até agora e quem está prestes a se tornar. Use este momento como um ponto de inflexão. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: o que eu estou permitindo que continue, mesmo sabendo que me destrói aos poucos? A resposta talvez seja desconfortável, mas ela é a chave.
a chave para um novo ciclo, mais consciente, mais livre e mais verdadeiro. Porque ninguém muda enquanto ainda encontra conforto no caos. E ninguém desperta enquanto insiste em se anestesiar com vínculos que só ferem. Se essa mensagem falou com você em algum nível, então você já deu o primeiro passo. E eu te convido a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos profundos que faremos juntos. Deixe seu like se esse conteúdo tocou algo dentro de você e compartilhe nos comentários. Qual parte desse vídeo mais te impactou? Sua interação pode ser o fio que conecta outras pessoas à própria cura, porque no fim somos todos espelhos uns dos outros. E quando um desperta, muitos outros acordam também.